Shalom, queridos, que a paz do nosso Deus hoje encontro com você, com a sua família, guardando e protegendo cada um de vocês, queridos, de todo mal, em nome do nosso Jesus Cristo, amém. Antes de começar esse vídeo, deixa eu orar por você. Deus está pedindo. Pai, eu não sei quem é essa pessoa, mas o Senhor sabe. Pai, o Senhor sabe de todas as angústias, de tudo aquilo, Senhor, que essa pessoa tem ansiado, tem pedido a Ti em oração. Pai, se for da Tua vontade de respeito àquilo, Pai, a qual tem angustiado, a qual tem afligido este coração, Pai, um sonho, um desejo, que o Senhor vá de encontro com ela, acalenta, Senhor, aquieta essa alma, e que ela saiba que o Senhor é Deus, e que o Senhor sempre será Deus, e nada é impossível para Ti. Oh, meu Deus, Pai, tira essa angústia que está dentro dela. Pai, conforta, dá livramento, Senhor. Direcione esses pensamentos, dá sabedoria para que essa pessoa venha tomar as decisões corretas em sua vida, para que ela não venha desapontar a si mesmo e nem a Ti, Senhor. E dá um brado e um grito, sabe, de vitória. E o Satanás bater em retirada, porque é o desejo dele, que tudo venha a dar errado, que tudo não venha a ser concluído, mas que essa pessoa venha entender que há um Deus na vida dela e que o Senhor, Ele só dá prova até onde nós podamos aguentar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entrego esta oração. Assim eu te agradeço. Amém. Bom, olha só. Nunca duvide da capacidade de Deus na tua vida. Exatamente. Deus, Ele faz chegar a chaga. Deus, Ele faz chegar a calamidade. Deus, Ele permite o sofrimento, sim, mas Ele não é o causador. E eu te provo isso na palavra. Aqui em Jó, o homem que estava sendo massacrado, ele foi ferido, ele perdeu seus 10 filhos, sua esposa, seus melhores amigos, toda a riqueza que ele tinha. E naquele momento de dor, Deus dava essas palavras, proféticas, essas palavras melodiosas, essas palavras inspiradoras, O livro de Jó é um dos livros, podemos dizer, mais poético, em termos de sofrimento, de dor que ele passava. Ele contemplava as grandiosidades de Deus, dos mistérios de Deus, da vida dele. E naquele momento, muitas vezes, assim como você pode estar se sentindo, porque é muito difícil, no meio da circunstância, da dor, da perda, do sofrimento, e muitas vezes você chega a descrer da existência de Deus. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo a minha angústia? Olha, Deus, Ele disse assim, nas palavras saídas da boca daquele homem: bem-aventurado, capítulo 5, 17, é o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois Ele faz a chaga e Ele mesmo a trata. Ele fere, mas as suas mãos também curam. Não de 6 calamidades te livrará, da 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás protegido, não temerás a destruição quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e as feras da terra não temerás. Pois terás uma aliança com a pedra do campo, e os animais selvagens viverão em paz contigo. Nossa, que coisa linda! Muitas vezes, sabe,
Não é porque você fez nada de ruim, não. Não. Muitos apontam para você e dizem, ó, diz tanto que serve a Deus, que é serva de Deus, ou que é servo de Deus. Mas olha a vida, nunca sai dali. Acham até que você está em pecado, que você fez uma coisa muito horrenda, né? Te prejulgam pelo externo, pelo que estão vendo, pela circunstância que você está vivendo. E aquele homem perde a mulher, perde os filhos, perde toda a riqueza, perde os amigos, perde tudo. E ainda uma terrível doença assola em seu corpo, que Satanás o coloca no seu corpo. Porque ele disse que Jó só servia a Deus porque tinha tudo aquilo. Mas vai, tira isso tudo dele, Deus. Aí Deus falou, vai lá na terra, vai. Tu já passeou, já viu que tem um servo temente a mim, fiel tão somente como Jó não tinha. Mas não tira a vida dele, porque a vida é dada e é tirada tão somente por Deus, se Ele quiser. Se Ele ver que chegou o teu momento, a tua hora. E Satanás, ele pode tocar na pele somente. E mesmo assim, Jó no meio da dor, ele não rejeitou, ele não abandonou a Deus. Mas teve momentos que ele achou que Deus o estava provando por algo mesmo. E não é diferente de mim e de você. Quantas vezes eu me senti assim? Quantas vezes eu achei que Deus não era mais comigo? E eu falei palavras que você nem tem noção, mas talvez você já tenha falado assim como eu, Deus, tu esqueceres de mim. Pai, por quê? Já fiz tanto na tua obra, Senhor. Um dia, no momento da minha angústia, eu ali chorando, quieta, naquele canto, debaixo de uma árvore, sabe? Eu questionando ali com Deus, agora, tô assim de novo, meu Deus, a minha escolha, meu Deus, como eu fui burra, por quê? E ainda o Senhor diz que vai fazer, que eu tenho que pregar, que eu tenho, sabe, eu falando, eu não quero isso, eu não quero, sabe, eu dizia para Deus. E aí veio um rapaz que ele sempre ficava ali por ali, esses meninos de rua, né, que tem vício, e foi como um vulto, do nada, de repente, eu só escutava aquela voz assim, mulher, por que choras? Eu fiquei naquele negócio, meu Deus, parece até aquela cena de Maria quando é contemplada ali pelo anjo. Mulher, por que choras? Lembra do primeiro versículo que você gravou da Bíblia? Pode uma mãe, um pai abandonar o seu filho a não se apiedar, mas eu, o Senhor, nunca te abandonarei. Isaías 49:15. E ali eu falei, meu Senhor, o Senhor nunca me abandonou, o Senhor nunca me deixou. Quantas vezes eu gritei, eu dizia, Deus, por quê? Sabe? Você sabe que teve momentos que eu disse para Deus que eu não amava mais, que eu, sabe, eu odiava. Eu já cheguei a falar isso para Deus. Deus, me perdoa, eu te amo. Porque todos os dias eu acordo e eu digo, Deus, obrigada por esse dia. Deus, eu te amo. E nesse dia eu estava com tanta raiva que eu disse para Deus, eu te odeio. Por que, Senhor? O Senhor sabia que eu sou frágil emocionalmente. Por que o Senhor deixou que eu caísse nessa de novo? Por que eu sou tão burra assim? E o Senhor diz que eu vou ser uma pregadora, que eu tenho que pregar, que eu tenho que ministrar, que eu tenho que falar de Ti. Se eu erro, se eu falho, se eu já caí nessa situação de novo. E ali eu falava, agora o que eu vou fazer? Mais grávida de um filho, eu falava com Deus.
E aí eu pedi perdão a Deus. Deus, me perdoe. Eu te amo. Todos os dias eu sou grata. Quando eu abro meus olhos, eu falo assim: Deus, obrigada por esse dia. Eu te amo. Talvez ninguém falou pra você hoje que te ama, mas Deus, Ele te ama. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele te acalenta. Deus, Ele te abraça. Deus é o teu sustento quando ninguém está do teu lado. Ele te aquece nas noites frias. Ele segura na tua mão quando alguém te abandona, te deixa de lado. Quando alguém julga você, diz que você não vale nada, que você não presta, faz acepção de você. Mas como Deus fala na palavra dele, sabe? Ele só dá aquilo, como ele falou. Ele não deixa, ele permite. Muitos vão olhar para você e vão dizer que Deus não é na sua vida, que você deve ter cometido algo muito ruim para essas coisas acontecer. Muitos vão desacreditar nas tuas palavras, porque elas vê o externo, elas vê os erros, os atos que você cometeu. Muitas vezes vai ser do teu sangue, da tua família, do teu lado. Ali o diabo usou a mulher de Jó. Ali o diabo usou a boca dos amigos dele para mandar ele abandonar Deus e morrer. E muitos vão dizer: Deus não é na tua vida como tu fala, por que ele não muda o teu estado, a tua situação? Sabe por que tu tem que sofrer tanto, trabalhar tanto, se humilhar tanto? Ninguém sabe quem é você entre quatro paredes, mas Deus sabe. Quantas palavras eu já ouvi? Muitas palavras que doeu. Sabe quando você fala algo e as pessoas, elas... E sempre as mesmas pessoas. E ali dói. Porque você fala. Não é porque você quer o mal, você quer o bem. E eu ouvi isso. Isso dói. Mas aí as coisas não aconteceram naquele momento, naquele tempo. E a pessoa continuava me julgando. Ah, não falou que Deus ia fazer? Não falou? E por que não aconteceu? Muitos vão ver, muitos vão contemplar o que Deus fará na sua vida. Quem duvidou? Muitos vão pedir perdão, muitos vão estar do teu lado e outros Deus vai afastar, porque não vão conseguir segurar, não vão conseguir suportar a plenitude, a magnitude das coisas grandiosas que Deus fará em mudança na sua vida. E todas as palavras que saíram da tua boca que duvidaram vão se cumprir. E quem não creu vai passar a crer. E vai falar: não é que o que ela disse aconteceu, não é que ela falou e foi exatamente assim. Deus trabalha na nossa vida em Kairos, não em Cronos. Então, muitas vezes, é preciso que exista esses tipos de auto-julgamentos, para que muitas vezes Deus também prove você, porque você é humana. E na vida de um servo, de um escolhido de Deus, eu aprendi que vai ter dias altos e baixos. E no meio das circunstâncias turbulentes da vida, vamos cair sim, faz parte. Mas cada queda sua, os seus levantes sejam mais altos e que você venha se levantar mais fortalecido. E isso aconteceu comigo. Eu precisei cair mais de uma vez. Sabe, dar murro em ponta de faca, para mim adquirir experiência. Porque para mim poder falar sobre o que
você passa, poder te aconselhar, eu tive que vivenciar na minha pele. E a gente só sabe a dor do outro quando a gente vive. Eu só posso falar da tua dor se eu já vivi essa dor. Então, muitas vezes a gente não entende os processos dos moinhos de Deus. Mas também devemos ter humildade e entender que muitas do que nós passamos foi a nossa escolha. Se a gente não tivesse depositado a confiança em nós mesmos, mas sim em Deus, e entendermos que sem Ele nós não somos nada e não podemos fazer e chegarmos a lugar nenhum. Tolo é esse que pensa assim. Sábio é aquele que escuta e vive com plenitude a disciplina de Deus, mesmo que meio à dor você tenha que passar, sabe? Por esses autos e prejulgamentos, esses processos doloridos. Mas nunca duvide. Deus, Ele faz e Ele permite por essas razões. De 6 calamidades te livrará, da 7ª mal não te tocará. De 7 volta ele vai, de 7 volta ele vem. Por onde ele entrou, ele vai ter que voltar. As palavras faladas, maldosas ao teu respeito, vão ter que reconhecer, vão ter que entender que há um Deus na tua vida. Pode até não gostar de você, mas vão ter que respeitar a sua história com Deus. Exatamente. Deus, Ele fará com que essas pessoas que duvidaram do que você falou, do que você disse, essas mesmas pessoas vão ter que provar do que elas falaram e vão ter que ver aos olhos nus a plenitude, a grandiosidade de Deus na sua vida. Tá entendendo? Muitas vezes Deus me usou em lugares, como eu falei, no meio da minha casa. No meio da minha casa. Em lugares em âmbito do trabalho, eu me lembro que ali eu passei a ser odiada, ter ninguém gostar de mim. Dizer que eu não era mulher de Deus, que eu não era serva de Deus. E tudo aquilo que eu falei aconteceu. E algumas coisas ainda vai acontecer, porque ainda não chegou o tempo. Mas eu sei que a voz que falava era a voz de Deus, não era a voz do demônio. Era a voz de Deus. Hoje Deus falou comigo e eu falo assim, como que é magnífico as coisas do Senhor. Deus me mostrava esse banco lá no trabalho, um lado rasgado e o outro lado estava normal. E o casal entra e ali o rapaz senta, mas aí a mulher olhou para o banco e não quis. E aí Deus falou, estava no meu coração, existem pessoas que é assim. O lugar é um lugar aconchegável, é um lugar bom, mas por causa de um rasgo, ela preferiu outro lugar. O lugar que mal sabe ela, que quando chove tem goteira. E que se ela ficasse naquele lugar, ela ia estar bem protegida. Mas enfim, filha, é assim. Por um rasgão, por algo que alguém vê ali em você, ela nem sabe, ela te prejudica. Ela já quer deduzir a tua história, ela já quer deduzir o teu futuro, mas ela não entende que a escolha que eu faço, ninguém muda. Aquilo que eu determino para a história de alguém, ninguém pode moldar, tocar o dedo. Ninguém pode amaldiçoar aquele a quem eu escolhi para ser abençoado. Praga, macumba, olho grande, inveja, não prevalecerá contra aquele a quem eu escolhi.
Não importa como as pessoas te veem. Não importa o que elas julgam ou tentam deduzir daquilo que aconteceu lá atrás com você. O que importa é como eu vejo você, a pessoa linda que você é, que você se tornou e o que você faz para mim. Isso para mim é mais importante. Eu te amei desde o início. Eu te amei desde o ventre da sua mãe. E por te amar tanto assim, eu te escolhi no meio da tua parentela para ser e fazer a diferença, para ser usado, ser vaso meu, o vaso escolhido entre muitos para fazer a minha obra. Então você talvez fique, meu Deus, por que o Senhor né? Podia ter escolhido tanto. Sim, Deus poderia ter escolhido outros. Deus poderia dar o teu dom para outro, já que você não quer, né? Mas Ele quer que você faça. Ele quer que seja você, que você seja essa pessoa. É por isso que são esses processos, as coisas acontecem e você não entende. Tá entendendo? Porque isso é uma moldagem, faz parte desse processo da moldagem de Deus na sua vida. Você é o vaso na mão dele. É por isso que você se quebrou. Você precisou ser refeito. E aí, agora você está pronta para poder vivenciar, para poder fazer a obra de Deus com plenitude na tua vida. Então não fuja desse dom que Deus te deu, seja qual for. Continue fazendo. Se gostam ou não de você aí na igreja, se fazem picuinha de você na sua empresa, tentam te prejudicar, ei, foi Deus que abriu essa porta. E é Deus que pode fechar na hora que Ele quiser. E você sai na hora que Deus quiser. Não vai ser esse ou essa que vai tirar você daí. Por que tá com medo? Por que tá com medo desses prejulgamentos de amigos, falsos amigos, né? De vizinhos picuentos? Não. Ou do seu esposo, a sua esposa, que fica falando que Deus não é na sua vida, que isso, aquilo, outro. Entrega nas mãos dele, que ele sabe fazer bem melhor. Ele trata, ele entra aqui dentro e mói, viu? Horrenda é aquela que cai na mãozinha do papai. Mas a palavra de Deus pro teu coração é essa. Tá doendo, tá difícil? Tenha calma, tenha paciência, aquieta tua alma. Deus está voltando sim, gente. Mas nós temos que fazer a vontade do Senhor. Não é esperar ir para a igreja, não, para fazer o que é certo, não. Não é esperar amanhã para mim tentar, sabe, parar o vício de fumar, de se drogar, de beber, de, né, se prostituir. Não, você pode fazer hoje. Você pode tentar se esforçar a fazer a sua parte, porque o impossível Deus faz, mas o possível você faz. Ah, não, quando eu for para a igreja eu mudo, eu sou assim, assim, sabe? Não. E se o Senhor Jesus voltar hoje? A Bíblia fala que ele virá como um ladrão. O que eu preguei nos vídeos esses dias é, as pessoas estão fissuradas nesse negócio que toda hora vem uma profecia, um irmão tal falou, a missionária tal falou, uma criança sonhou. Gente, sim, pode ser. Ele está às portas já. E você tem que deixar Jesus voltar para você, né? Criar vergonha nessa sua cara e tomar atitude. E ficar com essas descrentices ainda. Você ainda tem descrer que Deus vai fazer. Deus, Ele faz. Ele faz. Ele ressuscita o morto. A morte que é impossível para o homem. O homem ainda pode ir lá, tirar um coração, fazer a cirurgia, ficar normal. Mas ninguém pode ressuscitar ninguém, não. O Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje.
Não é nada impossível para Ele. Só que você tem que entender que os teus processos precisam acontecer para que essa modelagem de Deus venha acontecer. Se Jó não tivesse passado por tudo aquilo, ele não ia ter provado para si mesmo a capacidade e a grandiosidade da fé que ele tinha em Deus e para o próprio Satanás, que mediante a dor, mediante as percas, eu posso ser fiel ao Senhor até o fim. Ele pediu até a morte, porque ele não aguentava mais aquela dor, porque doía o negócio, viu? A Bíblia fala que ele pegava caco e rasgava. Imagina, não tinha mais ninguém, só era ele e Deus ali, ele contemplando o céu e falando essas palavras. Que quem lê o livro de Jó vai ver quanta angústia que aquele homem estava passando. E tem momentos que a gente se encontra assim, no meio do nada, perdido, num cativeiro, que a gente não tem mais ninguém. E quando vem ainda pra ficar falando na nossa cabeça. Tá entendendo? Então não coloque Deus numa caixinha. Uma vez Deus falou isso comigo. Não coloca numa caixinha não, filha. Eu posso fazer o que você me pede. Mas você tem que aprender a ter paciência, a esperar. E eu tive que entender isso. Não é na hora que eu quero. Não é como eu quero. É como Deus quer na hora que Ele quer. E ufa! Se Deus dá um grito, se Deus puxando minha orelha assim, minha mãe quando era pequena fazia assim na nossa orelha, eu doía. Deus permitiu, né? Sofri muito algumas coisas e estou ainda colhendo o fruto das minhas escolhas. Mas foi preciso.